Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre um tema que eu tenho evitado falar aqui tem muito tempo, né? O que está acontecendo com o Bradesco? E teve gente até que me perguntou se o banco vai sobreviver. Bom, pra gente não ser sensacionalista, a primeira coisa que eu vou te dizer é: o banco vai sobreviver, gente. Não tem nada de errado com o Bradesco, não nesse nível, né? Não nessa profundidade. Mas a gente vai explicar o que aconteceu e o que você, investidor do Bradesco, pessoa que pensa em investir no Bradesco, precisa considerar nesse momento que o Bradesco está vivendo agora. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança, né? É esse joinha aí, você aperta nele, você tem que criar um cadastro no YouTube para deixar o joinha, tem que criar, o YouTube obriga, então você pode deixar o joinha aí e você também pode tecer os seus comentários também, mas você só vai deixar esse like se você é um Sardinha Raiz, já tá aqui há muito tempo. Você que chegou agora, não sai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque isso vai fazer você receber outros vídeos parecidos com esse e aqui do canal, então você só vai fazer isso se você gostar do vídeo e você quiser realmente receber mais conteúdo instrutivo dessa forma. O que acontece? Eu vou voltar muito tempo no passado aqui. Hoje em dia, uma semana já é muito tempo no passado, né, pra juventude. Então, a gente vai voltar muito tempo no passado. Vamos voltar lá pro período do Covid. Quem se lembra? Os idos de 2020, ali depois naquela quarta-feira de cinzas, quando o mercado abriu pra gente, foi só a cinza, né, Vandinho? O Vandinho tava lá já, trabalhando aí. Caiu tudo, despencou. Então, naquele momento, os bancos perderam uma receita importantíssima. Logo que o Covid caiu, o Paulo Guedes, que era o então ministro da Economia na época, ele começa a cortar a taxa de juros. Até que essa taxa de juros chega em 2%. Quando a taxa de juros ficou muito baixinha, a gente tem um grupo de investidores no Brasil que são chamados rentistas. São as pessoas que deixam dinheiro investido para bancar parte do custo de vida delas. Então assim, o cara teve ali um supermercadinho a vida inteira, ele morreu, a viúva dele vendeu o supermercadinho e ficou com 2 milhões de reais. Ela coloca esse dinheiro nos investimentos mais conservadores possíveis, atrelados ao CDI, que é 0,10% a menos que a Selic, deixa ali aquele dinheirinho dela. Então ela vai pagando as contas ali, 1,5 milhão, gerava para ela um retornozinho legal. De repente, na taxa de juros de 2%, aquilo começa a gerar R$1.000 e poucos por mês, R$1.500 por mês. Dá para bancar o custo de vida da viúva, dona do mercadinho? Não. E da mesma forma que não dava para bancar o custo de vida dela, não dava para bancar o custo do cara que tinha uma aposentadoria e foi investindo um dinheiro ali ao longo da vida também e utilizava para somar com essa aposentadoria e etc. Esses rentistas, então, essa classe de pessoas que vivem do dinheiro em si, né, que deixam o dinheiro ali parado, que construíram esse dinheiro ao longo da vida, eu não tô aqui tirando mérito não, né? Muitos deles construíram dinheiro ao longo da vida, não é todo mundo que herdou esse dinheiro não, como muita gente gosta de dizer por aí. Então essa pessoa estava vivendo ali, perdeu a capacidade. O que acontece? Alguns caem no canto da sereia, né? Vem aqui no YouTube, encontra um cara falando que vai fazer uma carteira de sei lá o quê, em casa de análise, plá, 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 e aquela conversa toda. E outros estavam ali tranquilos e acabam começando a receber ofertas das corretoras, falando o seguinte: debêntures incentivadas, isentas de imposto, empresas tentando captar dinheiro no mercado. Aqui altera um grande paradigma para os bancos. Então os bancos que ficavam com esse dinheiro dos rentistas, eles passam a perder esse dinheiro que vai para as empresas captando direto. Então ele perde duas receitas. A receita do próprio rentista aqui e ele perde também o empréstimo que ele fazia para as empresas ali. Então a linha corporate, como a gente chama, as empresas deixaram de pegar empréstimo diretamente nos bancos, porque a taxa de juros estava muito alta, começaram a se aproveitar desse crescimento do investidor desesperado para poder pegar empréstimo direto no mercado. E aí ele pagava o quê? CDI mais 1. Para as empresas foi maravilhoso, tanto é que lá fora, no exterior, você via gente tomando empréstimo, empresas tomando empréstimo a 3%, 4%, elas começaram a pegar esses papéis que elas já tinham emitido antes, emitir debênture no Brasil para pagar a dívida que elas tinham feito lá fora. Lindo para as empresas, uma receita que o banco perde, correto? Se o banco não tem mais esse empréstimo para esse corporate, ele perde, além de tudo, perdendo também esse cliente que está indo buscar isso em corretoras que os bancos não ofereciam tanto, os CRIs e CRAs. Então tem outra coisa que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele toma uma decisão ali de encerrar com uma operação fiscal chamada overhead. Sabe o que é overhead, Vandinho? O que é overhead? Overhead era o seguinte: os bancos tinham um benefício para operar com dólar ali, um benefício fiscal mesmo. Então tem a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, né, que eles pagavam ali 50% desse imposto quando eles iam fazer esse esquema lá com o dólar. Eles passaram a pagar 100%. Isso foi um imposto que foi colocado a mais porque o Paulo Guedes queria parar com a puta do overhead. Eu não vou ficar aqui me adentrando muito nisso, porque é um termo extremamente técnico, você teria que entrar dentro, mas o importante você saber é que tinha uns bilhõezinhos ali que os bancos ganhavam e deixaram de ganhar também lá em 2020, quando o Paulo Guedes perseguiu isso ali. A partir de 2021, então, a variação do câmbio gerada nessas operações passou a ser computada na base de cálculo, então, da contribuição social sobre o lucro líquido, o famoso CSLL. Chega algum momento que melhora para os bancos, que até agora... Não, calma, vai piorar bastante. Mas toda essa história vocês já conheciam, só que aí tem outra novidade muito legal,
pra gente e ruim pros bancos também. Os bancos perderam a receita com o Pix. Eles tinham ali uma receitazinha de TED, né, e de DOC também. Essa receitazinha foi também nabo também. Além disso, os bancos estão uma competiçãozinha aqui com os banquinhos digital, tá vindo aquela concorrência, só que isso aqui é um fator menos específico, mas é bom a gente mencionar também pra gente entender como é que foi se criando esse clima incrível. Então, a partir disso, cada banco decidiu como que faria a sua própria estratégia. O Itaú ali, ele começou a focar muito em micro e médias empresas. Você pode ver que as propagandas dele se voltaram para isso também. Ele que é um banco do varejão, começou a falar de crédito para empresa, crédito para sei lá o quê, tarará. O Bradesco começou a meter o pau, ó, na linha de cartão de crédito para pessoa física. Isso aqui é muito interessante. Ela começou a ir com tudo. Então o Bradesco começou a eterna, sei lá o quê, lançar cartão, e liberar cartão para quem não tinha cartão, e liberar cartão de bandeira diferente, sala VIP, sei lá o quê, cartão e pautorando. Se você vê de 2020 para cá, mudou completamente a dinâmica do oferecimento de crédito do Bradesco. Ele começou a caprichar muito mais no lado de cartão de crédito, tentar ir muito mais para esse lado. O Banco do Brasil, ao que todo mundo comenta no mercado, foi quem tomou a melhor decisão. Por quê? Ele tinha uma carteira constituída por funcionários públicos que não muda nada. Haja pandemia, não haja pandemia, tem taxa de juros, não tem índice de inadimplência, é ridículo. E além de tudo, ele tem a maior carteira do agronegócio. Então o Banco do Brasil começa ali a focar no agro é top, agro é vida, né? Não é agro é pop que a Globo fala, mas é o agro é top, na verdade. Então começa-se ali a fazer esse esquema. E aí, com a Selic nesse nível, fica meio complicado, porque os bancos também, eles começam a ter que travar as possibilidades deles. Vamos supor o seguinte, quando você vai lá investir num título, você tem que escolher se vai ser um título pré-fixado, se vai ser um título IPCA mais uma taxa, se vai ser um título pós-fixado mesmo, percentual do CDI, não tem? Os bancos, para emitir esses títulos, eles precisam tomar a mesma decisão. Só que se ele empresta um dinheiro cobrando, por exemplo, 5%, vamos supor, tô fazendo um exemplo esdrúxulo, e a taxa Selic vai para 13%, ele está perdendo dinheiro, porque ele está tomando um valor e emprestando a um menor. Então, isso aqui pode acontecer e foi o que aconteceu. Raul, mas aí ele pode observar tanto isso na curva, né, igual a gente, ou na curva ou a mercado. Na curva, ou seja, ele vai receber a rentabilidade lá no prazo, então não precisa lançar esse prejuízo, ou ele pode observar aquilo a mercado, ou lançar aquilo a mercado. Exatamente. Mas isso também prejudicou o Bradesco, porque ele também tinha muito crédito pré-fixado e pouquíssimo hedge para esse... Hedge que fala é proteção, segurança, hedge, né? A garantia. Então ele tinha pouca garantia para isso, ele começou a tomar um prejuízo, e aí você pode ler lá na linha de balanço uma coisa chamada margem com o mercado. A do Bradesco foi ficando negativa, 800 milhões, papapá, lá no ano passado. Aquilo ali foi se alavancando e muita gente já falando. Naquele momento, já tinha aí os grandes mesmo economistas brasileiros, né? Já começaram a falar, ó, o Bradescão das massas vai tomar no outro nabo, né? Vai se lascar ali. Então já presta atenção, começa a ficar mais preocupado. E aí, o CDI ainda tá alto, o Bradesco tem esse custo financeiro. Fazer hedge custa dinheiro também. Os bancos que fizeram hedge também pagaram, às vezes, muitas vezes isso, e muitas vezes não utilizaram. Então tudo ali tem um problema. E aí vem um grande evento, um grande dia. Quando você pensa assim, que hora que melhora, que o Vandinho perguntou, a gente acorda um dia e fala, Americanas é fraude, 4 bi. Mas fala aí, cara. Aí não vai dar pra mim, não. Então começa a se ler. Aquilo que já não tava muito bom, disse que ia mudar pra melhor, que tava meio ruim também. Agora parece que piorou. Aí piorou o Bradesco, então. E aí, quando você observa ali a realidade da coisa, o Bradesco teve 5% na inadimplência. Isso no volume de bilhões, né? Numa carteira de crédito gigantesca que o Bradesco tem, é muito dinheiro. Então, ali começa a se criar um clima terrível. O Bradesco teve uma redução mesmo na eficiência, teve uma redução nas margens, muito maior do que o que mostra indicadores como ROI, etc. E foi isso aí que tá acontecendo com o Bradesco. Agora, o banco vai acabar e tudo? Não. Você deve ter reparado que boa parte desses problemas são problemas momentâneos, né? Agora, esse momento pode ser estendido por muito tempo, mas são problemas momentâneos. Algumas coisas, alguns detalhes são mais permanentes, dificilmente a gente vai deixar de usar Pix, etc. Então, foi mais uma forma como o Bradesco conduziu a sua carteira de crédito. A gente chegou a falar sobre isso no giro da bolsa muitas vezes, índice de inadimplência aumentando e tal. O Bradesco já deve ter entendido que alguma coisa ali foi um pouco equivocada, né? Teve até aquele videozinho que a gente fez daquela notícia que abaixou a taxa de juros dos bancos também, né? Tá tramitando isso aí, que eles vão poder cobrar no máximo 100%. Menos juros, ainda vem mais uma agora, né? Mas é já mais recente, tá? Agora os bancos também vão ter um limite de juros que eles podem cobrar no cartão de crédito aí. Outra medida que afeta o Bradesco, que tentou expandir carteira de cartão de crédito. Então, o mundo, de repente, decidiu perseguir o Bradesco. Acordou e falou, a gente vai agora perseguir o Bradesco, segure-se quem for capaz. De todas essas coisas, Raul, se você fosse investidor do Bradesco, você deixaria de investir no Bradesco? Não. Você continuaria comprando o Bradesco?
com toda certeza. Não vejo por que o Bradesco vai deixar de existir ou nada do tipo. Agora, é uma situação que pode durar mais tempo? É uma situação que os bancos estão enfrentando? Você viu aqui que são muitas coisas que eles estão enfrentando e que com a melhora da economia a gente tende a ter esses bancos numa melhor situação, com um corte também na taxa de juros. Agora, a gente tende a chegar a isso num ponto de equilíbrio um pouco melhorzinho, né? Mas aquela carteira anterior que eles já formaram, aquilo vai continuar tendo um custo de crédito, você tem que gerar um novo crédito e essa coisa toda. Deu para entender mais ou menos o que aconteceu? Deu para entender. Eu fiquei só com uma dúvida, Raul. Em que os bancos se beneficiam quando se corta os juros? Então, nesse caso, não é o que eles se beneficiam especificamente. Você concorda que o Bradesco travou algumas decisões pré-fixadas quando a taxa de juros estava baixa? Uhum. Quando a Selic subiu agora, para ele ficou ruim essa situação. Ele está recebendo um valor pelo juro ali, um juro específico, que ele hoje teria acesso só investindo na Selic. Então ele não está tendo um ganho real. Só que quando a Selic começa a baixar de novo, vai diminuindo esse custo aqui, eles vão emitindo novos títulos. Então vai se balizando. Não é que toda a carteira de crédito do Bradesco foi emitida a taxa de juros 2, 3, 4, 5%, entendeu? O restante já vai chegando em níveis que vai balizando ali. Mas isso também tem relação com a baixa dos juros, a economia gera mais dinheiro no mercado. Sim, também começar a pedir mais empréstimo. Mas também, do jeito que estava anteriormente, com ela tão baixinha também não é legal, porque começa os investidores rentistas ali procurar outros meios, as empresas emitirem debêntures, etc., tirando o corporate ali que pede dinheiro emprestado para os bancos. Então, o banco precisa de uma espécie de uma taxa de juros mediana para níveis de Brasil, para ele poder ficar num nível confortável. Agora, a gente mesmo não tem nada a ver com isso, porque a gente não é banqueiro, então a gente mesmo só pode investir e esperar que os bancos tenham bons retornos. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre investimentos, se você quiser se aprofundar para aprender a fazer suas próprias análises e não ficar dependendo sempre de alguém te contar uma história sobre o que está acontecendo, o que eu vou te indicar é que você abra agora alvp.com.br, acesse esse site aqui, clica em faça a sua análise de perfil, responda cada uma das perguntas aqui com calma, com tranquilidade, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na sua vida. Se foi interessante, né, para você, e a gente vai te dizer isso com toda tranquilidade, isso aqui é um processo seletivo, você pode ou não ser aprovado para entrar na UVP. Se foi interessante para você, a gente vai te falar e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, a montar uma carteira diversificada que possa te levar a viver dos seus rendimentos em algum momento com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança financeira. Lembrando que, se você não aprender a investir depois de fazer a UVP, e é autodeclaratório, você vai falar, olha, eu aprendi ou não aprendi, a gente devolve 100% do seu dinheiro. A UVP não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, depois de todo esse tempo, mais de 26 mil visualizações, 2 anos aqui cadastrado na plataforma, mais de 4 anos de existência, a gente nunca teve uma reclamação, é um site público que a gente não controla. Por quê? Porque esse compromisso é verdadeiro, né? Não existe nenhuma outra escola de investimentos no Brasil que tenha esse compromisso e que pode fazer isso aqui que a gente pode. É a garantia de que a UVP é muito boa. Lembrando também que a gente é dono da nossa própria plataforma de investimentos, então só de se tornar aluno da UVP, a gente aumenta a sua rentabilidade. É simplesmente a melhor oportunidade que você pode ter. Vai lá agora, que vai ser um prazer mesmo te ensinar a investir, vai aprender a investir, diversificar e tudo no Brasil e no mundo todo. Agora, o seguinte, quando você chega até o final do vídeo aqui no Investidor Sardinha é diferente. Quando você chega até o final aqui, a gente tem o seguinte, você comenta uma frase e você pode ganhar um presente. Quem ganhou o presente do último vídeo foi esse ser humaninho aqui. Então você já pode falar com a gente aqui para pegar o seu presente. A gente vai enviar direto para sua casa, não é e-book, né? Não é planilha que a gente vai te dar de presente, é um presente de verdade. E você, se você quiser concorrer ao presente desse vídeo, você vai comentar o seguinte aqui, ó. BBDC4, vai dar ruim? Interrogação, e você responde o que você quiser na frente. Lembrando, você não pode comentar só a frase, você tem que comentar também o que você acha na frente aí, que eu quero a opinião de vocês com relação a isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.